Olá, meu nome é Samuel, eu sou um dos peritos da UP Unidade Pericial e vou falar um pouco sobre datação de documentos. Exames de datação de documentos são uma das grandes casuísticas da nossa empresa de perícias. Nós temos tido muitas procuras a esse respeito, por isso torna-se bastante pertinente apresentar algumas considerações a respeito da viabilidade e das possibilidades desse tipo de perícia. Vamos iniciar com uma contextualização do que vem a ser esse tipo de exame. Em primeiro lugar, quero mostrar aqui de forma bastante esquemática uma situação que ilustra muito precisamente o que costuma acontecer quando nos procuram para realizarmos esse tipo de exames. Normalmente, o cliente tem um documento que está sendo usado contra ele, que lhe prejudica de alguma maneira, mas muitas vezes esse cliente não nega a veracidade, a autenticidade das assinaturas existentes nessa peça. Muitas vezes uma assinatura feita por ele próprio, ou quem sabe por um parente, um sócio, lá no passado, mas o cliente afirma que, apesar de a assinatura ser autêntica, ou pelo menos não apresentar sinais indicativos de falsidade, ele não reconhece o documento, ou, quem sabe, entende que o documento não poderia ter sido produzido na data nele especificada, e sim em tempos mais recentes. Então, este é um caso típico de exame para datação desse documento. A questão se restringe a: esse documento foi realmente produzido e assinado em outubro de 2018, ou numa época muito próxima a essa nele indicada, ou quem sabe esse documento foi feito mais recentemente, muito tempo depois dessa data. Então, essa é a questão central do tipo de exame. Um exame de datação de documentos consiste na mensuração da idade desse documento, em outros termos. Afirmar, descobrir, revelar há quanto tempo esse documento foi de fato produzido, há quanto tempo ele existe. E esse tipo de avaliação normalmente tende a recair sobre a determinação da idade da tinta aposta sobre esse documento. Por isso, é importante a gente entender um pouquinho sobre o que vem a ser o envelhecimento de tintas, como que isso costuma ocorrer. De forma bastante simples e resumida, uma tinta é uma mistura de vários componentes. Eu vou apresentar apenas 3 deles de forma bastante genérica. O colorante de uma tinta é a parte que lhe dá cor, é a parte mais importante dessa tinta. Normalmente são substâncias sólidas, que podem ser corantes ou pigmentos. Ambos os casos consistem em moléculas que estão no estado sólido, pelo menos nas condições normais do nosso ambiente. Porém, os corantes têm moléculas pequenas, muito pequenas e solúveis no solvente. Os pigmentos já são constituídos de moléculas maiores que não se dissolvem, mas precisam ficar em suspensão. Para efeitos de datação de documentos, o trabalho com corantes ou com pigmentos não faz nenhuma diferença. O segundo componente, também muito importante, de uma tinta é o seu solvente. O solvente precisa ter propriedades bastante estratégicas. Além de dissolver ou pelo menos carrear as moléculas do colorante, esse solvente precisa ser bastante volátil, de modo que quando a tinta é depositada no papel, seja uma tinta de impressora, seja uma tinta de caneta, esse solvente precisa evaporar de maneira muito rápida. Porém, não tão rápida a ponto de ele ressecar no interior do compartimento, seja a caneta, seja um cartucho de impressão de uma impressora qualquer. Vamos lá. Solventes normalmente são líquidos orgânicos. A água não é muito adequada para essa finalidade, pois não evapora com a velocidade necessária. E o terceiro componente de uma tinta são genericamente designados como aditivos.
com funções diversas que estabilizam a tinta, enfim. E aqui eu vou destacar entre os aditivos algumas resinas que são muito empregadas em tintas de caneta e têm a função de fixar a tinta no papel. Pois bem, então, quando uma tinta é depositada sobre o suporte, começam os fenômenos de evaporação, que é um fenômeno físico. O solvente se transforma em vapor e escapa para a atmosfera, e também as reações químicas de oxidação, tanto dos componentes presentes no solvente quanto dos aditivos. Os colorantes, por sua vez, são bastante estáveis a qualquer um desses fenômenos, seja evaporação, seja oxidação. E não poderia ser diferente. Se eles sofressem modificações de forma rápida, a tinta iria perder a sua coloração. Então, é claro que a indústria química evoluiu suficientemente bem para produzir moléculas bastante estáveis, principalmente diante da oxidação. Portanto, o envelhecimento de uma tinta consiste tanto na evaporação dos seus componentes voláteis, quanto na oxidação dos componentes passíveis desse tipo de reação química. Entendida essa parte, vamos agora ver como que boa parte das técnicas já desenvolvidas para quantificar esse envelhecimento de tinta funcionam. Praticamente todas as técnicas já desenvolvidas se baseiam no decaimento da concentração de algum dos componentes da tinta. Na maior parte dos casos, essas técnicas focam algum componente do solvente que evapora após a sua aplicação sobre o suporte. Mas essa evaporação não se dá de forma contínua e linear, e sim seguindo um fluxo mais parabólico. Nos primeiros minutos após a aplicação da tinta, a quantidade de solvente que existe naquela porção tende a diminuir drasticamente, mas essa redução vai se amenizando à medida que o solvente evapora para a atmosfera, menos moléculas vão estar presentes nessa porção de tinta e então a velocidade de evaporação vai se reduzindo, de modo que uma evaporação só estará praticamente completa depois de alguns anos após a aplicação da tinta. Então, nos primeiros minutos após lançada essa tinta, a evaporação ocorre com uma velocidade muito grande. Mas depois de algumas horas, ela tende a se estabilizar e gradativamente vai reduzindo ao longo do tempo, mas esse processo todo demora alguns anos, 2, 3, 4, quando muito, 5 anos. Então, em linhas gerais, a grande maioria das técnicas atualmente existentes para a datação de tintas e datação de documentos, naturalmente, se baseia nesse tipo de decaimento da concentração de algum componente dessa tinta. Acontece que no passado já houve tentativas de se fazer uma datação de tinta de forma mais direta e objetiva. E eu vou só dar um exemplo, pois essas tentativas praticamente não existem mais, não se fala mais disso atualmente, mas elas foram responsáveis, pelo menos na minha opinião, por grande parte da confusão que muita gente faz hoje em dia, inclusive alguns peritos, a respeito das possibilidades da análise de datação de tinta. Uma dessas iniciativas veio do governo americano, um pesquisador que, por sinal, escreveu alguns livros a respeito de datação de tinta, trabalhando para o governo americano no Bureau de Álcool e Tabaco, um órgão público responsável pelo controle da produção, da comercialização de bebidas alcoólicas e de cigarros e assemelhados. Enfim, uma instituição bastante preocupada com falsificações, inclusive de rótulos e selos, etc., etc. Pois um funcionário dessa instituição criou um programa que funcionou durante vários anos, salvo engano meu, durante os anos 60 e 70, que consistiu
em uma espécie de acordo entre o governo americano e os fabricantes de tinta. A cada biênio, a cada 2 anos, os fabricantes de tinta que participaram desse acordo acrescentavam na fórmula de suas tintas um componente especial, um elemento daquela série dos actinídeos e lantanídeos, os terra raras. Provavelmente você lembra desses termos de suas aulas de química no 2º grau. Finalmente encontramos uma utilidade para esses elementos. Brincadeiras à parte, são elementos bastante raros em nosso planeta, de modo que a sua existência nos componentes de uma tinta de caneta só poderia ser explicada por adição deliberada. Exatamente isso que se fazia. Então, a cada 2 anos, um elemento terra rara diferente era acrescentado na fórmula das tintas, de modo que, se fosse identificado o elemento X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, H naquela fórmula, seria possível determinar em que biênio aquela tinta foi fabricada, não necessariamente quando a tinta foi aplicada no papel, mas isso já poderia ser bastante útil para datações de tinta. Só que esse programa não persistiu durante muito tempo, ele já foi descontinuado há bastante tempo, mas a ideia de que as tintas teriam um marcador químico que permitisse identificar o seu ano de fabricação persistiu, e até hoje muita gente acredita que isso é possível, mas não é. Deixou de ser. De modo que todas as técnicas disponíveis para essa finalidade se baseiam nesse decaimento de algum componente mais volátil. Sendo assim, essas técnicas apresentam várias limitações quanto à confiabilidade dos seus resultados. E eu vou falar de forma bastante genérica sobre isso com este meu resumo. Quais são as principais limitações de qualquer técnica que possa ser empregada para a mensuração da idade de uma tinta aplicada sobre um documento? Eu vou começar com uma que, por si só, já dispensaria qualquer outra limitação. Se você entendeu o mecanismo de envelhecimento de tintas e a lógica geral das técnicas empregadas para mensurar esse envelhecimento, você vai entender que parece um tanto óbvio, inclusive, que qualquer técnica vai sofrer influência das condições ambientais em que o documento foi armazenado. Por exemplo, um documento feito 1 ano atrás, que ficou em cima da mesa, num ambiente quente, úmido, exposto à radiação solar, talvez, as reações de oxidação e a evaporação dos seus componentes voláteis vão ocorrer muito mais rapidamente do que um outro documento idêntico produzido na mesma ocasião, com os mesmos materiais, porém guardado numa sala escura, seca, ambiente refrigerado e sofrendo poucas manipulações. Então, essas condições ambientais em que o documento foi armazenado, muitas vezes são imponderáveis, não tem como a gente descobrir, estabelecer, estipular, e podem falsear a idade de um documento. Um documento pode aparentar ser mais novo ou ser mais velho do que ele realmente é. Nem precisaria eu apresentar outras limitações, mas vamos lá. Praticamente todos os exames empregados para datação de tintas são destrutivos, implicam a remoção de pequenas parcelas de um documento, nada que vá inviabilizar o documento, mas pequenos pedaços têm que ser arrancados para que se extraia a tinta desses pedaços e então se façam as análises. Isso nos diz que documentos de grande valor histórico, artístico ou mesmo valor sentimental não iriam poder passar por esse tipo de análise. E mesmo aqueles documentos que não se enquadram em nenhuma dessas situações, é um tanto temerário a gente danificar, ainda que parcialmente, para fazer um exame dessa natureza. Por isso, sempre é de bom tom que o perito, antes de realizar esse tipo de exame, peça autorização ao magistrado e
também as partes envolvidas no processo, especialmente a parte que é a detentora desse documento. Outras limitações, claro, os equipamentos necessários para esse tipo de exame são bastante sofisticados, caros, provavelmente só vão estar disponíveis em universidades ou grandes laboratórios públicos ou privados. A complexidade dos exames, nem precisava mencionar. E, por último, uma limitação que pouca gente atenta para ela: dificuldade de reanálise. Imagina que um exame de datação de tinta seja realizado. Ainda que esse exame seja realizado por um perito judicial nomeado pelo juiz, como que as partes irão avaliar a veracidade, a confiabilidade dos resultados obtidos, se muito dificilmente seus respectivos assistentes técnicos terão condições de refazer essas análises? Diferente de um exame de assinatura, de autenticidade de assinatura, que um perito pode, pelo menos, avaliar a correção do laudo oficial, do laudo judicial, pelo exame de imagens. Neste caso aqui, só seria possível avaliar a confiabilidade dos resultados repetindo os exames. E lembrando que se trata de um exame destrutivo, que exige equipamentos sofisticados e bastante complexo. Então, a chance de qualquer uma das duas partes poder refazer esses exames em caso de suspeita quanto à veracidade dos resultados é praticamente inexistente. E isso faz com que todos tenham que confiar, eu não diria cegamente, mas quase dessa forma, nos resultados apresentados pelo perito judicial. Pior ainda, quando esse exame não é feito pelo perito do juízo, mas sim por um assistente técnico contratado por uma das partes. Seria, um tanto perigoso a parte contrária e o próprio magistrado terem que confiar cegamente nesses resultados. Daí a importância de sempre ser possível fazer uma reanálise em qualquer exame. Não existe nenhuma pessoa que seja infalível, que não cometa erros, e também ninguém, a princípio, deveria ser confiável cegamente. Todas as ações feitas em termos de perícia para um processo forense precisam ser auditáveis em caso de necessidade. Diante de tantas limitações, eu acho que fica evidente que essas técnicas diretas de datação de tintas, de datação de documentos, e claro, o mesmo vale para papéis, selos e outros componentes do documento, todas essas técnicas não são muito factíveis em nossa realidade, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o que nos resta é usar abordagens alternativas. E eu vou apresentar 3 possíveis alternativas a esses tipos de exames. Primeiro, análise de anacronismos. Vou dar um exemplo bastante rápido e intuitivo. No caso de um caderno manuscrito, no qual se indicava determinada data, mas nos textos que foram manuscritos nesse caderno, nesse livro, havia um número de telefone. E esse número de telefone tinha um prefixo, um código de área 064, que não existia ainda na data em que supostamente os manuscritos tinham sido produzidos. Uma pesquisa ao site da Anatel revelou que esse código de área, aqui do meu estado de Goiás, só foi criado alguns anos depois da data indicada neste documento. Logo, isso consistiu num anacronismo incontornável. O que é um anacronismo? É uma informação ou um recurso que não existia, ou pelo menos não estava disponível na data indicada em determinado documento. Aqui, uma informação. Esse código de área ainda não existia. Então, as consequências são bastante óbvias. Esse documento não poderia ter sido feito naquela data. Em um outro caso, só para mencionar aqui, envolvia como documento questionado uma petição feita por determinado advogado da parte contrária, que mencionava artigo X do Código de Processo Civil.
CPC. Mas quando a gente consultou o artigo X desse código, nós vimos que realmente estava correto, era o conteúdo conforme indicado na petição, mas tinha um problema. Esse artigo X era do novo CPC, o CPC atual, e o documento estava datado de uma época em que o CPC em vigor era o anterior, o antigo. E o artigo X do CPC antigo não tinha nada a ver com o que estava sendo tratado naquela petição, o que também consistiu em um anacronismo incontornável, pois não teria como aquele advogado prever que haveria essa modificação, muito menos qual o número do artigo que o tema por ele abordado iria ganhar. Então, por isso que eu costumo chamar de incontornável. Existem alguns anacronismos que, eventualmente, permitem alguma explicação, alguma justificativa e, diria, são menos confiáveis em termos de avaliação da idade do documento. Mas eu, mais à frente, vou dar um exemplo disso. Uma segunda abordagem, e aqui sempre é importante destacar que essas três abordagens que eu vou apresentar precisam ser usadas em conjunto. Não é producente limitarmos os nossos exames a apenas um tipo de abordagem. Quanto mais abordagens nós pudermos empregar, mais confiável e mais producente se torna o nosso exame. Esta segunda abordagem, avaliar o poder probatório do documento impugnado, a princípio parece um trabalho não do perito, mas sim do advogado. Só que quando perito e advogado, perito assistente técnico, perito particular, trabalham em conjunto, em sintonia, os resultados tendem a ser mais satisfatórios. E esse tipo de abordagem é tão complexa, tão trabalhosa, que a melhor maneira de eu explicar é com um exemplo concreto. Claro, vou apresentar de forma esquemática, com dados um pouco modificados em relação à perícia que nós realizamos, para preservar a privacidade do cliente. Havia uma empresa com 2 sócios que, em certo momento, resolveram fazer um acordo sem alterar o contrato societário dessa empresa. E esse acordo versava, entre outras coisas, sobre algumas restrições à aceitação de novos sócios, doravante. Pois bem, depois disso, foi admitido um terceiro sócio. Claro, as restrições não atingiam a esse sócio, ele atendia às exigências vigentes neste acordo. Mais tarde, o sócio 2 se retirou da sociedade, por razões que não vêm ao caso aqui. Então, com a saída de um dos sócios que fez o acordo, em tese, esse acordo ficou invalidado. Eu não vou entrar aqui na validade jurídica, não vou apresentar detalhes, mas a possibilidade de invalidação desse acordo estava sendo aventada por todas as partes envolvidas neste caso, inclusive pelo magistrado. Então, diante disso, não nos cabe aqui discutir nem a validade do acordo e nem a sua possível invalidação com a saída do sócio 2. Pois bem, tempos mais tarde, o sócio 1 faleceu e um dos seus herdeiros, que herdou parte do patrimônio, pleiteou entrar para o quadro societário da empresa, em lugar do seu genitor. Pois bem, só que neste caso, o sócio 3, se valendo daquele acordo previamente firmado, quis impedir a entrada do sócio 4, pois os termos desse acordo realmente impediriam a sua entrada, desde que esse acordo ainda estivesse em vigor. Abriu-se, então, uma pendenga judicial entre sócio 3 e sócio 4 quanto a essa entrada no quadro. E o sócio 3 mencionou aquele acordo feito lá no passado. Em sua defesa, o quarto sócio disse: olha, esse acordo não está mais em vigor, tendo em vista que ambos os sócios que o fizeram já se retiraram da empresa. Mas, em seu favor, o sócio número 3 afirmou o seguinte: eu, lá no passado, antes da saída do sócio 2, manifestei estar ciente e estar de acordo
está em conformidade com aquele acordo. Logo, eu passei a fazer parte desse acordo. E a grande questão se tornou, então, como provar isso. O sócio 3, o tempo todo, afirmava que tinha um documento por ele assinado lá no passado, essa data é fictícia, mas aproximadamente corresponde à realidade, lá em 2014, antes da saída dos outros 2 sócios. Então, esse acordo ainda estaria em vigor. Só que o sócio 3 não apresentava, se recusava a apresentar esse documento no processo. Até que, finalmente, lá por novembro de 2020, depois de muita insistência, ele apresentou com a seguinte história. Esse documento estava perdido, foi localizado nessa data aqui, inclusive uma ata notarial registrando o encontro desse documento, uma ata que continha inclusive fotografias do local em que o documento foi localizado. Houve emissão de uma ata. E a ata, a princípio, foi empregada pelo sócio 3 como uma prova da veracidade das suas alegações. Olha, esse documento existe, estava perdido e só foi localizado, felizmente, né, nessa data aqui, e o tabelião está certificando. Diga-se de passagem que o tabelião fez o seu papel adequadamente, simplesmente na ata afirmando que esse documento estava no interior de uma gaveta, em tal sala, lá naquela empresa. Ponto. A grande questão é, esse documento foi produzido realmente em 2014? O sócio 4 nos procurou para fazermos um exame de datação, pois sua suspeita é que esse documento tinha sido produzido mais recentemente, quem sabe lá no ano 2020, e não em 2014. Está aqui um caso típico para uma datação. Só que ele nos procurou de forma um tanto tardia, quando uma perícia judicial já tinha sido realizada. E o perito judicial fez um trabalho, eu diria, impecável, seguiu corretamente todas as técnicas e chegou à conclusão de que o documento não tinha nenhuma evidência de ter sido produzido depois dessa data aqui. Por quê? O documento era simples, os recursos não eram muito variados, os recursos empregados na sua produção, as informações eram bastante restritas, era praticamente um ciente e de acordo, e a data, bem como a assinatura da única parte interessada, o sócio 3, ou seja, um documento unilateral. O nosso papel consistiu em não discordar do perito judicial, muito pelo contrário, inclusive elogiamos o seu trabalho, mas reforçamos alguns pontos que ele próprio havia especificado em seu laudo. Os resultados obtidos nessa análise não provam de forma definitiva que o documento tenha sido produzido em 2014. Apenas não foram observados sinais indicativos do contrário. Aqui, embora a gente não deva adentrar na seara jurídica, mas às vezes é importante que o perito tenha noção de como o resultado do seu trabalho vai ser empregado, vai ser utilizado, para ele poder ajudar da melhor maneira possível a justiça, o magistrado, as partes, seus advogados, enfim, especialmente quando o perito é assistente técnico contratado por uma das partes. O que eu estou querendo dizer? O entendimento, baseado inclusive no CPC, o entendimento predominante com relação a documentos é que a parte que alega algum vício num documento, com exceção da assinatura, que não era o caso. Óbvio que essa assinatura era autêntica. O documento era do maior interesse do sócio 3. Mas quando a outra parte alega algum vício no documento, cabe a essa outra parte provar esse vício, seja uma montagem, uma alteração, um documento assinado em branco ou um documento antedatado, como parecia ser o caso aqui. E isso não foi possível provar. O que aconteceria então? Simplesmente o juiz iria acatar a conclusão apresentada pelo seu perito do juízo. Se não há evidências de extemporaneidade, então o documento deve ser aceito como idôneo, como autêntico, tendo em vista também que sua assinatura é
autêntica. Só que a nossa análise extrapolou essa situação. Nós avaliamos amplamente o contexto desse caso, tanto que eu precisei apresentar em mínimos detalhes aqui para entendermos agora o desfecho. E, em nosso parecer técnico, reforçamos as limitações da conclusão apresentada pelo perito. Embora não estivesse errada, não poderia ser empregada ao pé da letra, ou seja, o perito não provou que o documento foi feito em 2014. O perito afirmou que não é possível provar o contrário. Há uma diferença entre essas duas situações. E aí, com base em todas essas informações, nós emitimos um parecer explicando essa realidade e também apresentando subsídios ao advogado do sócio 4 para, quem sabe, ele até alterar um pouco as suas alegações, a sua estratégia, apresentar outros quesitos complementares ao perito e tentar inverter esse ônus da prova, pois todos os holofotes estavam voltados para o seguinte: o sócio 4 está alegando vício nesse documento e não foi possível identificar nenhum vício, pelo menos provar algum vício. Mas, aparentemente, ninguém estava atentando para um detalhe. Qual o propósito desse documento? Esse documento foi apresentado com o propósito de provar que em 2014 o sócio 3 tomou conhecimento daquele acordo, ainda em vigor na época, e manifestou concordância, passando a fazer parte, portanto, desse acordo. Então, o sócio 3 é que precisava provar isso. E será que esse documento se presta para provar esse fato? O que esse documento tem? Primeiro, é um documento unilateral, unicamente assinado pelo sócio 3 e não precisaria, naturalmente, ter a assinatura de outras pessoas. Segundo, o documento não tinha nenhum registro notarial daquela época. O único registro, ainda que indireto, era a ata do tabelião datada de novembro do ano 2020. Terceiro, o documento não teve nenhuma divulgação, não havia testemunhas, não havia registros, não havia, quem sabe, uma fotocópia autenticada em data anterior. A primeira aparição em público desse documento se deu justamente em novembro de 2020. E em quarto lugar, o único detalhe que permite ligar esse documento a essa época aqui é a data nele impressa. E nós afirmamos em nosso parecer que essa data impressa consiste simplesmente numa porção de tinta formando os algarismos que constituem essa data. Ou seja, o papel aceita tudo. Qualquer valor poderia ter sido impresso. Então, para essa finalidade, o fato de o documento ter uma assinatura autêntica, isso não estava sendo questionado, nem estava sendo questionado. E ter uma data nele impressa, de maneira nenhuma prova que esse documento foi feito em 2014. E nos parece que, se alguém tem que provar alguma coisa, é o sócio 3, que precisa provar que em 2014 manifestou concordância com aquele acordo. Cabe agora ao advogado do sócio 4 fazer uma defesa, uma exposição bastante detalhada da sua linha de pensamento e convencer o juiz a respeito desses pontos. Aí cabe ao magistrado tomar a decisão final. Mas, em termos de datação de documento, esta foi a maior distância que nós pudemos percorrer. Mais do que isso, seria totalmente inviável. E aqui, então, ilustrada outra forma de abordagem para datações de documentos. E o terceiro exemplo, vamos chamar de datações relativas. Um caso também um tanto complexo, mas bem mais didático que o anterior. Uma cliente nos procurou pedindo uma datação de documentos. Os dois documentos, um datado de 2005, outro de 2010, lhe prejudicavam, e aqui, embora não fossem documentos unilaterais, havia duas partes signatárias, a nossa cliente quis
estava sendo prejudicada por esses dois documentos não fazia parte desses signatários. Seu nome não era mencionado e, claro, ela não tinha assinado esses documentos. Na verdade, ela só tomou conhecimento da sua existência bem recentemente, em 2020 e poucos, em circunstâncias bastante especiais que lhe fizeram pensar que esses documentos deveriam ter sido recentemente produzidos, ao contrário das suas datas. Mas é óbvio que essas assinaturas deveriam ser autênticas, pois as duas partes signatárias se beneficiariam bastante dos termos e condições desse documento. Então, como fazer essa datação? E um fator de dificuldade adicional é que a nossa cliente, por não ser parte direta desses documentos, é apenas um terceiro interessado, ela não tinha acesso às vias originais. Tinha apenas fotografias desses documentos e fotografias de baixa resolução. E este era o material de análise. Bom, o trabalho foi bastante minucioso, demorado, mas, em primeiro lugar, encontramos evidências de que esses documentos tinham origem comum. Mas é óbvio que essas assinaturas deveriam ser autênticas, nem valeria a pena abordar essa possibilidade, pois ambas as partes se beneficiariam bastante desses documentos. Então, o que poderia ser feito seria realmente tentar encontrar evidências de que ambos os documentos tenham sido produzidos mais recentemente. Infelizmente, eles não apresentavam nenhum anacronismo, pelo menos não anacronismos incontornáveis. Todos os recursos e informações bastante genéricas estavam compatíveis com a época, mas eram pouco ricos, eram pouco elucidativos. Agora, nós encontramos evidências de que ambos os documentos tinham origem comum, o que, a princípio, não é muita coisa, pois ambos, em tese, tinham sido emitidos pela mesma empresa, cuja dona era uma das pessoas signatárias desse documento. Só que, mais do que origem comum, encontramos algumas coincidências que indicavam que ambos os documentos provinham direta ou indiretamente do mesmo arquivo digital, o famoso copiar e colar, ou quem sabe salvar como, o que ainda não é nenhuma informação palpável, importante, tendo em vista que muitas empresas, muitas pessoas costumam fazer isso. Se eu preciso emitir dois documentos, ainda que com 5 anos de diferença entre um e outro, muitas vezes eu vou nos meus registros, no meu computador, vejo que já emiti um documento semelhante antes e aproveito aquele arquivo digital como modelo para produzir o outro documento. Acontece que nós encontramos também evidências não de que o documento 2 tenha sido produzido com base no modelo do primeiro, mas sim o contrário. Uma dessas evidências eram alguns equívocos, erros, informações que estavam erradas no documento 2, porém certas no documento 1. Ora, quando alguém emprega um modelo que contém algum equívoco e esse modelo já foi emitido lá no passado, é plausível que esse alguém corrija as informações, mas corrija para o novo documento. Essa pessoa não vai refazer um documento de 5 anos atrás só para corrigir um erro que passou batido por ela. Então, não apenas isso, mas outras evidências também sugeriam fortemente que o documento 2 é que tinha sido usado como modelo para produzir o documento 1, o que seria praticamente impossível no caso de essas datas serem verdadeiras. Isso foi suficiente para emitirmos um laudo extrajudicial. Afinal de contas, a nossa cliente ainda não fazia parte do processo, para ela questionar a veracidade, a validade desses documentos e solicitar ao magistrado a realização de uma perícia judicial nas vias originais. Agora, essas duas partes iriam ser, entre aspas, forçadas
a apresentar a via original. Até então, elas não eram obrigadas a isso. E mais do que isso, encontramos o que eu costumo chamar de anacronismo contornável, que pode ser explicado. Um exemplo: a fonte de caracteres empregada na produção desses documentos, especialmente do documento 1, tinha sido lançada cerca de um ano antes dessa data aqui. Essa data é fictícia, mas corresponde aproximadamente à época do caso real. Então, uma fonte de caracteres recém-lançada no mercado não estaria à disposição de todo mundo, mas poderia, eventualmente, já estar sendo usado por essa pequena empresa aqui. O que precisa ser feito? Investigar isso, avaliar. Junto com nosso parecer técnico, nós apresentamos sugestões e subsídios à advogada da nossa cliente e quesitos a serem respondidos pelo perito judicial no caso de o juiz concordar com a realização dessa perícia. E dentro desses quesitos, nós abordamos a existência eventual de outros documentos dessa época aqui. Afinal de contas, é um documento emitido por uma empresa que trata do negócio dessa empresa, do ramo de atividade dessa empresa. Nenhuma empresa sobrevive emitindo um único documento num ano inteiro. Nosso questionamento seria quanto à existência de outros documentos contemporâneos a esse, ou seja, efetivamente emitidos em outubro de 2005, um pouco antes, um pouco depois, se nesses documentos a fonte de caracteres empregada era a mesma, ou seja, se a empresa já empregava essa fonte de caracteres na época, e os outros recursos, papel, tipo de impressão, diagramação, etc., etc., também eram semelhantes nos outros documentos. Nossa intenção seria, de alguma maneira, mostrar ao magistrado que, para que os interessados nesse documento pudessem provar que ele realmente foi emitido nessa época, eles precisariam apresentar outras peças similares que deveriam ter características correspondentes. Claro que poderíamos pensar que a empresa iria, quem sabe, forjar outros documentos, mas aí, nesse caso, a possibilidade de identificar a falsificação de outros documentos ficaria ainda maior. Caberia, portanto, a essa empresa provar que já naquela época dispunha de todos esses recursos, de todas as informações constantes do documento impugnado e que esses recursos e informações eram empregados em outros documentos também. Caso contrário, teríamos uma boa evidência de que esses documentos realmente foram feitos na mesma época e principalmente tendo como modelo o documento 2 para a produção do documento 1. As consequências, então, são bastante óbvias e dispensam maiores considerações. Então, vemos que essas três abordagens alternativas funcionam bem quando elas puderem ser empregadas concomitantemente. No mesmo caso, quanto mais abordagens nós formos capazes de empregar, mais seguro e mais producente será o nosso exame. Para encerrar, então, um resumo de como é a nossa forma de trabalho. Você pode perceber que esse tipo de exame, principalmente, não é um trabalho direto apenas de observação ou, quem sabe, de mensuração de algum valor para que o perito possa afirmar que o documento foi ou não foi produzido em determinada data. É uma abordagem bastante abrangente, que envolve inclusive o exame do contexto do caso e, muitas vezes, o exame de outros documentos que sequer foram impugnados, que sequer foram apresentados ainda em um processo judicial. Daí que, para esses casos e praticamente todos os demais casos, nós da UP seguimos um roteiro de trabalho bastante rigoroso. De início, obtemos algumas informações do cliente para verificar a natureza do exame a ser realizado e principalmente a sua viabilidade. Em alguns casos,
Já nessa fase, a gente percebe que o exame é inviável, pelo menos da forma que o cliente deseja que seja feito. Então, para evitar a perda de tempo de ambas as partes e de dinheiro do cliente, nós já o orientamos. Por esse caminho, nós não vemos possibilidade de sucesso. Podemos, quem sabe, testar outras abordagens, ou então agradecemos o seu contato, mas não poderemos lhe atender. Mas na maior parte dos casos, encontramos algum tipo de viabilidade e nós fazemos uma videoconferência com o cliente e com seu advogado, de preferência, com ambos. Nessa reunião, pegamos informações mais detalhadas, passamos orientações ao cliente e ao advogado, e com as informações detalhadas, podemos fazer uma análise contextual mais eficiente, podemos fazer uma análise mais aprofundada do próprio documento impugnado e também requisitamos informações ao cliente, informações e, eventualmente, outros documentos mais que poderão subsidiar o nosso trabalho. Depois dessa reunião e de um estudo um pouco mais demorado sobre o caso, nós apresentamos uma proposta de honorários ao cliente. Caso o cliente concorde com essa proposta, emitimos um contrato para formalizar a situação e, uma vez assinado o contrato, iniciamos de vez agora o nosso trabalho, agora sim de corpo e alma, que consiste em analisar os autos de forma minuciosa. Muitas vezes encontramos informações importantes nos autos, encontramos outros documentos que podem subsidiar o nosso trabalho e muitas vezes encontramos informações que podem ser úteis ao advogado do nosso cliente. Ninguém tem condições de identificar todos os aspectos. Então, outra pessoa avaliando os autos pode eventualmente até encontrar algo de útil ao advogado. E aqui não estou, mais uma vez, me referindo a aspectos jurídicos, não é a nossa área, estou me referindo a aspectos fáticos. Também fazemos uma avaliação geral de outros documentos eventualmente relacionados com a peça que será periciada e, claro, uma análise muito mais rigorosa e minuciosa do documento impugnado. Ao final dessa etapa do trabalho, emitimos ou um laudo ou um parecer técnico para ser usado pelo cliente e, muitas vezes, de forma separada, apresentamos subsídios aos advogados. Por que essa separação? Um laudo, um parecer técnico, precisa ser um documento com alto rigor técnico e científico, sem especulações e sem avaliações de circunstâncias, sem juízos de valor. Caso contrário, esse laudo pode perder, em parte, a sua credibilidade. Agora, isso não impede de apresentarmos subsídios ao advogado, afinal de contas, ambos estamos trabalhando para o mesmo cliente e auxiliarmos esse profissional no seu trabalho, assim como ele também pode nos auxiliar e muitas vezes nos auxilia. Entregue, então, esse laudo ou parecer técnico. Muitas vezes o propósito dessa etapa do nosso trabalho é convencer o magistrado da realização de uma perícia judicial agora no documento original físico, que muitas vezes não está disponível ao nosso cliente. E um exame na via original física é muito mais elucidativo do que um exame numa imagem digitalizada. E caso se realize uma perícia judicial, nós auxiliamos o cliente na formulação de quesitos bastante estratégicos, que, no bom sentido, induzem o perito a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, deixando de omitir certos aspectos, deixando de se esquecer de certos aspectos e focando naquilo que realmente importa para a sua análise. Assim que o perito emite o seu laudo judicial, nós o avaliamos quanto ao rigor técnico, quanto à correção das suas conclusões, quanto aos procedimentos adotados pelo perito e, em caso de necessidade, emitimos um parecer técnico apresentando nossas críticas e contraposições, quando pertinente, é claro. E se houver necessidade,
formulamos quesitos complementares para o perito responder. Então, este seria o que nós chamamos de o nosso pacote completo de trabalho, que começa antes mesmo da abertura de um processo judicial, mas eventualmente se restringe à atuação como assistente técnico em perícias judiciais. Tudo vai depender da necessidade do cliente e, claro, das peculiaridades desse caso. E assim, nos colocamos à disposição para atuar como assistentes técnicos, como peritos particulares de qualquer uma das partes, sempre em busca da verdade, usando a ciência como amparo. Encerro aqui, agradeço por ter acompanhado e um forte abraço.